que não significa que eu vou ter acesso ao tempo real. Mas a interceptação telemática ela vai ocorrer também no prazo de 15 dias e todo dia, e quando eu jogo no sistema, na plataforma Record, para pedir uma interceptação telemática ou uma interceptação do WhatsApp, por exemplo. Todo dia, naquele mesmo horário que eu solicitei, o WhatsApp vai ficar me atualizando as últimas 24 horas durante 15 dias. Então, e qual que é a diferença da quebra de sigilo telemático? A quebra de sigilo vai analisar o período solicitado na decisão judicial. E a quebra como chama? A quebra telefônica de sigilo telemático, a quebra de interceptação telemática, ela é atualizada todos os dias. Ela é em tempo, digamos assim, quase que real. Não é real porque a gente não tem acesso, a não ser quando é e-mail. Quando é e-mail, sei lá, o Gmail, por exemplo, ele vai espelhar o e-mail da pessoa e o e-mail que a pessoa receber, a gente consegue receber no dia. Porém, se for a quebra de sigilo, se for a quebra de sigilo telemático, sempre vai ser pretérito. E a quebra de sigilo telefônica, ela vai ser atual, ela vai ser naquele momento exato. Assim como ocorre com a interceptação de comunicação telefônica. A interceptação de comunicação telefônica é em tempo real, não é na hora que a pessoa está falando e eu estou ouvindo. Porém, muitas vezes, na Polícia Civil de São Paulo, tinha-se o guardião, ou seja, as conversas eram gravadas e depois você ouvia aquilo dali. Hoje tem plataformas, tipo a TIM, a Claro, a Vivo, chamada Vigia, em que você conseguiria ouvir a pessoa ali em tempo real também falando. Só que às vezes você não tem acesso o dia inteiro, 24 horas, para ficar ouvindo a conversa dos outros, entendeu? Às vezes a pessoa conversa de madrugada. E aí a quebra e a interceptação, ela ocorreria em tempo real, beleza? Porém, o assunto que versa o parágrafo único, seja a quebra de sigilo telefônico ou a quebra da interceptação, só que a quebra de sigilo telefônica também, tipo assim, nós temos a quebra de sigilo telefônica do WhatsApp. Do WhatsApp, do Face ou do Instagram, seja lá qual for, se você quiser, de e-mail também, não tem problema ser de e-mail também não. A quebra de sigilo telemática a gente vai analisar da data que foi solicitada. Como que isso ocorre? Chega uma notícia crime na delegacia, toda. Chega uma notícia crime, chega um boletim de ocorrência na delegacia, sobre estelionato, sobre qualquer coisa, sobre roubo, estou analisando um caso de roubo. Então, fulano de tal roubou de um Uber, quebrou o vidro, pegou o telefone celular e saiu correndo. No mesma hora ele fez uma compra na Shopee de 2 aparelhos de iPhone. E aí nisso ele colocou o endereço e junto com o endereço ele colocou um telefone. Nessa que ele coloca o telefone, cara, aí o céu é o limite, digamos assim. Nessa que ele colocou o telefone, o que vai acontecer? A gente vai pedir primeiro passo, a gente pede a gente pede os dados cadastrais daquele telefone. Veja, eu tenho um número de telefone X, eu vou identificar qual que é a operadora, e se em fontes abertas a gente consegue identificar qual que é a operadora. Consegui identificar a operadora, eu vou para a operadora e falo, TIM, de quem é esse telefone? Tá gravado o nome de quem? Aí beleza, a TIM informa do dia para o outro. E isso, a requisição de dados cadastrais, quem pode pedir? Quem sabe? O delegado, tá? O delegado pode pedir, acho que a legislação, se não me engano, é 12.830, ele tem esse poder, essa requisição, e é uma requisição, tá? Não é algo que seja assim, uma solicitação, a TIM manda se ela quiser, não, é uma requisição, ela tem que mandar, e geralmente a gente coloca prazo, mas geralmente a TIM e a Vivo, elas respondem muito rápido, de um dia para o outro ela responde, é do Alcimar, mora lá na puta que pariu, lá no Ceará, porra, cara é laranja. O cara é laranja, de cara, tipo, beleza. O que eu posso fazer? Com esse número eu sei que é a TIM. TIM, eu quero saber quais foram os e-mails, o e-mail, que esse telefone cadastrou, o chip. E a TIM vai mandar. Mandou no e-mail X, no Y, tal, manda um monte de e-mail. Inclusive e-mails que às vezes você vai puxar no sistema policial, é e-mail roubado, telefone roubado ou de furto, seja lá o que for. E aí você pega esses e-mails e vai fazer também os levantamentos do telefone. Olha, agora eu quero saber, operadora, aí você vai identificar com o e-mail, você vai identificar duas coisas interessantes. Isso aqui é mais para casos pro dia a dia, tá?
Você vai saber se ele é Google, ou se ele é Android, ou se é iOS. E aí, aqui é onde a coisa começa a ficar interessante, porque você vai fazer o quê? Você vai pedir a nuvem da pessoa. Só que aí, antes de pedir a nuvem, você vai pedir quais eram os e-mails cadastrados nesse telefone. Porque o e-mail, ele identifica um aparelho telefônico. Se ele não for iPhone, ele vai ser Android. Beleza? E aí você vai pedir para Google. Se ele é iPhone, você vai pedir para Apple. Quais foram os e-mails que esse telefone foram cadastrados? E ele vai mandar a lista de e-mails cadastrados. Esse telefone passou pela Suzana, passou pela Luana, passou pelo Leandro e por aí vai. Passou por um monte de pessoa. Beleza? Beleza. E nisso você vai pegar o período do fato. Quando que ocorreu o fato? O fato ocorreu dia 20 de janeiro. Então, se o fato ocorreu dia 20 de janeiro, quem estava cadastrado nesse e-mail aqui? Era a Luana. Então, você vai pegar essa pessoa, você vai começar a identificar e você vai começar a amarrar. Beleza? Beleza. Puta, eu não consegui achar muita coisa, não achei nada dela. O que eu vou fazer agora? Eu tenho um e-mail, eu vou pedir a nuvem para a Apple, por exemplo, ou para a Google. Google, esse e-mail aqui de telefone, luana.arroba, sei lá, iCloud, alguma coisa do tipo, eu quero a nuvem dele. E às vezes tem a nuvem da pessoa. E nas nuvens, senhores, vai vir tudo, velho. Vai vir conversa de Facebook, conversa de Instagram, de WhatsApp, fotos, enfim, vai vir tudo. E aí... Aí na nuvem você já fez a inicial. Isso. Quando você... Isso você vai relatando tudo. Você pede os dados cadastrais, a operadora ela vai te responder, você faz lá, olha... Se com os dados cadastrais for insuficiente, a gente não consegue prosseguir na investigação. Né? O meio mais adequado seria agora a quebra da nuvem. Você pede a quebra da nuvem, demora para vir, o juiz às vezes demora para conceder, e quando vem, você, aí, junto com a nuvem, você já pede a quebra do sigilo telemático. Ou seja, você vai pegar, hoje em dia, o que a gente mais pega é o WhatsApp, tá? Quando é estelionato, aí você vai pegar, sei lá, Instagram, Facebook, vai depender da plataforma que o cara usa, mas de modo geral a gente usa mais o WhatsApp. Nesse caso a gente usou o WhatsApp. Pega a quebra de sigilo telemático desse telefone de WhatsApp. E aí, a quebra de sigilo telemático vem uma porra de um arquivo em HTML, em que você vai ter que jogar na plataforma, um Excel da vida, e vai vir uma caralhada, sei lá, 1000 IPs se o cara se conectou. E aí, velho, esses IP que eles são conectados, vai vir IPv4 e IPv6. O WhatsApp, ele não consegue enviar as portas lógicas, eles não guardam as portas lógicas do IPv4. O que fica difícil de você identificar quem foi que utilizou aquele IP naquele dia, naquela hora. Porque para você saber que fulano de tal usou IP, sobretudo V4, em determinado momento, saber do dia, hora, IPv4 mais porta lógica para você individualizar a pessoa. No nosso caso, o que a gente costuma fazer é pedir só IPv6. Porque IPv6 tem uma caralhada de IPv6, o IPv4 tem papo de 4 milhões de IPv4, só que com as portas lógicas isso sobe um pouco mais, tá? Só que vem os IPv6, e o IPv6 ele individualiza a pessoa. Então, eu vou analisar, veja, outra coisa interessante, a quebra de sigilo telemática, eu analiso o conteúdo da conversa? Não. Só os dados. O que eu analiso os dados da conversa é a interceptação, tá? A interceptação eu vou analisar. Mas o sigilo, a telemática, eu vou analisar os dados cadastrados, não, os dados de registro, os logs de acesso que a gente chama, tá? São os logs de acesso. Quando você manda uma mensagem em tal hora e tal dia, ele vai ficar registrado. Em tal hora, tal dia, ele utilizou esse IP. E aí é onde você vai fazer uma ligação da nuvem, do que você está analisando, junto com o IP que você colocou ali, e você vai pedir. Acaba aí, não. O IPv6 você vai colocar lá no Ruiz. Não sei se alguém conhece a plataforma chamada Ruiz. Você coloca o IPv6. Plataforma de quem é esse IPv6 aqui? É do provedor de internet vivo, telefônica. É da TIM. Você vai fazer o quê? Outro ofício direcionado para TIM ou para Vivo, falando de quem usou esse IPv6 ou esse IPv4 em determinado dia, hora e local. Aliás, você só vai informar o IPv6, o dia e a hora. Você individualizou. Você vai mandar uma caralhada também. Você manda 20, 30, 40, 100. Você vai mandar um monte. Você vê isso para um monte. Às vezes está num bairro específico, velho. Você vai mandar para um monte, sei lá, Conect Fibra. E por aí vai. Você vai mandar, as pessoas têm que mandar, geralmente manda também. Ele vai mandar, esses IP que você mandou. E aí, qual que é a pegada do IP? Aqui só o futuro mesmo, tá?
A pegada do IP, você vai mandar que horas? Aí você vai ter que analisar a priori os modos operantes do cara. Mas de modo geral, os caras vagabundos. Cada vez vai chegar em casa meia-noite, 1 hora, dependendo do dia, você tem que entender qual que é a rotina do cara. E você vai saber, hoje tem até programas em que o programa ele já sugere que aqueles IPs, eles são da casa do cara. Ou seja, onde mora. E é gozado também que alguns programas traz o quê? Traz conjunto. Então, assim, é possível que a Suzana e a Luana, elas agiam juntas. Então, eu consigo colocar as duas juntas se elas acessaram quem? O mesmo Wi-Fi. Então, acessaram o mesmo Wi-Fi, eu consigo saber, você em tal dia, com tal dia, vocês duas estavam juntos. E aí, às vezes, sei lá, no interrogatório, as meninas falam que nem se conhecem. Entendeu? Então, assim, aí os IPv4 você manda para a operadora vai falar, esse e-mail que você mandou é da Suzana. E aí, com o endereço XYZ. É 3G ou é 3G ou é internet fixa. Se for internet fixa, a gente tem um endereço. Se for 3G, a gente não vai ter muito endereço, mas você consegue saber quem que é a pessoa. Já fica interessante. Aí você vai fazer campanha ou outra coisa do tipo, tá? Mas o assunto de telemática aqui, ele é esse assunto mesmo, propriamente. Ou seja, você vai analisar IP, os logs de acesso a IP. E vai trazer um monte de informação. Vai trazer a foto de perfil, vai trazer o nome que está escrito no seu Instagram e por aí vai. Beleza? Tem outras coisas também. Depois eu conto o desenrolar desse caso. Mas vamos lá. Agora o artigo 2º vai versar sobre o que? Os requisitos para solicitar a interceptação de comunicação telefônica. Não será admitida a interceptação de comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Veja, senhores, a gente vai tentar passar isso de uma forma positiva. E lembre-se, esses requisitos, eles são cumulativos, tá? Coloca aí, é um rolzinho cumulativos, beleza? Então, o que o artigo 2º está falando? Que não será concedido se não houver indícios razoáveis de autoria. Veja, indícios razoável. Então, ou seja, os requisitos para ser concedido a interceptação de comunicação telefônica é indícios razoáveis de autoria ou participação em uma infração penal. É diferente de indícios razoáveis, é diferente de indícios suficientes. Beleza? Os suficientes já tem bastante indícios, ou seja, é uma pessoa em que é quase que o português aqui eu uso utilizando, mas é algo para a gente analisar isso lá no processo, no inquérito policial. Beleza? Porque no inquérito policial também a gente precisa de indícios de autoria e materialidade do fato. A prova puder ser feita por qualquer outro meio. Ele está falando aqui que não será admitida a interceptação de comunicação telefônica se eu puder utilizar qualquer outro meio de prova que vocês vão aprender ou já aprenderam no processo penal. Beleza? O meio de prova também é meio que disponível. Se não for ilícito, é disponível. Porque se for ilícito, nós temos o artigo 5º, inciso 56, que vai falar que as provas ilícitas, elas são o quê? Quem lembra? Inadmissíveis no processo, e elas são o quê? Lá no 158.7 do processo penal? São desentranhadas do processo. Tá? Então, assim, veja, provas ilícitas, nós temos no artigo 5º e 56. As provas ilícitas, elas são inadmitidas no processo. Em qualquer processo, beleza? A Constituição, quando ela fala processo, fala de modo genérico. Qualquer processo, seja ele civil, administrativo, seja ele qual for, ilícito, ela é inadmitida no processo, beleza? Existem provas ilícitas e ilegais, mas aí não vem um caso de falar um pouco sobre isso. Mas assim, a ideia, seja a prova que ela é utilizada como no processo, ou a prova que ela é da matéria, eu não vou nem tentar dificultar isso aqui, elas são inadmitidas, elas são ilícitas, a gênero e espécie. O que a Constituição vem trazer é o gênero, ou seja, qualquer tipo de prova ilícita, elas são inadmitidas. O Código de Processo Penal regulamentou lá no seu artigo 157, dizendo o quê? Que as provas ilegais, elas são desentranhadas do processo. O que isso significa dizer? Que elas são retiradas do processo. E tudo aquilo que surgiu pós-prova ilícito, de uma certa forma, cairá por terra. Só não vai cair por terra se ela for obtida por meio ou por outro meio independente, beleza? Então tem uma interceptação, ela tem a autorização judicial. Vamos supor que não foi concedida, ou foi concedida, ultrapassou o prazo
de 15 dias. E aí utiliza a prova depois de 15 dias. Só que nisso, houve uma confissão paralelamente para obter a mesma prova. Eu obtive uma prova ilícita. A interceptação de comunicação telefônica ela foi ilícita. Ela vai ser desenterrada do processo e retirar. Porém, houve uma confissão, houve alguma outra prova, alguma outra coisa, sei lá, um depoimento, alguma coisa que conseguiu deixar a prova intacta no processo, o processo vai continuar. Agora imagine que a interceptação ela é a única prova que dá substância para o processo penal. Se ela for a única, o processo vai ser arquivado, beleza? Tá bom? Existem algumas regrinhas. O artigo 157, lá do Código Penal, do processo penal, ele é muito interessante, ele cai pra gente. Até o fruto da árvore envenenada, tem a teoria sobre essa pegada, enfim. Interessante, cai bastante pra gente. Então aqui, a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Caráter de subsidiariedade. Pode escrever aqui, ó. O que significa dizer subsidiária? O que é ser subsidiária? Qual que é a característica de subsidiariedade? Significa o quê? E que ela não pode ser a principal prova, ela não pode ser a de imediato. Eu não procuro primeiro essa prova para depois fazer as outras. Não. Ela está falando que a prova puder ser feita por outro meio disponível, não será admitida a interceptação. Ou seja, se puder ser feita qualquer outro tipo de prova, teoricamente o juiz ele poderia negar isso daí, tá? Então, caráter subsidiário significa dizer que a prova ela tem que ser a última ratio, a última opção vai ser a interceptação de comunicação telefônica, beleza? Professor, por que essa porra eu não concordo? Em primeiro lugar, problema seu, né? Mas assim, de modo geral, por que eu não concordo? Não, aí você tem que entender o seguinte, o que essa prova está versando sobre o quê? Sobre o direito o que lá no artigo 5º? Fundamental. Cláusulas pétreas também a gente pode dizer. É o direito fundamental à intimidade. Ninguém quer, imagine, né? Pegar vocês falando de noite com uma pessoa, o que vocês não falam? Né? Porra, velho, ninguém quer ter sua intimidade violada. Então, para que isso ocorra, a Constituição vai olhar o quê e falar, velho, eu vou colocar um monte de requisitos para que seja de fato a última ratio, a última opção. Então por quê? Porque você não está brincando com qualquer outro direito. É o direito à intimidade, é o direito à sua privacidade. Entendeu? Por isso que, de uma certa forma, tem que ter um pouco mais de critérios mais dificultoso mesmo para ser concedida essa interceptação. Beleza? Tá? Ah, não gosto. Tudo bem. O fato investigado constitui infração punida no máximo com pena de detenção. A contrário senso. Eu não sei por que caralho colocar dessa forma aqui. Porque a ideia era colocar, tipo assim, os requisitos de interceptação telefônica são qual? Tem que haver indícios razoáveis de autoria ou de participação na infração penal, tem que não puder ser feito por outro meio disponível e apenas tem que ser reclusão. Ponto, acabou. O que isso quer dizer? Que prisão simples, detenção, multa, isso não vai rolar com a gente aqui, tá? Pode ocorrer em crimes conexos, mas tem que ter um crime de reclusão. Beleza? Se o crime é detenção, eu pergunto para os senhores, qualquer crime pode ter como prova a interceptação de comunicação telefônica? Por quê? Vocês vão ter que desenrolar, tem quesitos aí em que pergunta isso. Eu posso aplicar a interceptação de comunicação para qualquer crime? Excelência? Não. Com base na lei de interceptação de comunicação telefônica, os requisitos de admissibilidade prevê que tem que ser crimes com reclusão, apenados com reclusão. Você pode falar até os outros, tá? Se você lembrar. Você vai estar nervoso. Mas assim, não, é por isso que hoje vocês vão começar a treinar dessa forma. É o que eu estou falando para vocês. Quando vocês começarem a falar, eu até falei isso, vocês começarem a estudar agora, comece a verbalizar isso daí. Começa a escrever. Porra, não vou ler isso aqui. Os requisitos de interceptação de comunicação são quais? Indícios razoáveis de autoria ou participação em infração. A prova não puder ser feita por outro meio disponível, ou seja, caráter subsidiário. É possível que o professor pergunte, o que significa caráter subsidiário? Fala, irmão. Você sugeriu umas 10 vezes lá, mas reforce para colocar aí na grade, uma vez por mês, fazer uma sabatina. Boa, eu concordo. Ela é desconfortável, senhores, é assim. Mas é para ser mesmo, e é importante que seja aqui, cara. Porque amanhã depois você passa na porra da prova, aí você vai passar um veneno lá na porra da... Você vai passar veneno na prova assim,
porque é ansioso, cacete e tal. Cara, o que vai te aliviar isso é você passar por isso. Então faça logo, tipo assim, é que eu falei, pega o celular e filme. Tem imagem minha lá fazendo meu TCC, você tá maluco, irmão, quase surtei. Então se você pega, é normal, caralho. Isso é normal, entendeu? Todo mundo é assim, mas você dá aula. Não, não dava aula na hora que eu passei, quando eu passei, entendeu? Então assim, a ideia é essa mesmo. Grave vídeo seu pra você falar, comece a tirar vícios de linguagem que você puder tirar, e comece a trazer essa fala. Não sei se o professor de português fala isso, o professor de português uma vez falou isso pra mim, eu gostei. Você está aprendendo português, não tá? Então, cara, começa a introduzir isso no seu dia a dia, na sua fala. Não fica aqui no retardado, viu? Mas depende da pessoa, tipo, é interessante você começar a trazer. Um assunto simples, tipo assim, eu cheguei em casa. Cheguei em casa? Fica estranho falar, cheguei a casa. Eu cheguei à minha casa. Então você fala, cheguei à minha casa agora. Mas fica mais interessante. Eu vou no banheiro. Você vai no banheiro, você pega ele como meio de transporte para ir no banheiro? Ou você vai ao banheiro? Entende? Então comece a trazer isso para o seu dia a dia, vai ficar no habitat. E quando vocês forem fazer uma prova oral, isso vai ser natural. Vocês vão falar normal, cara, é legal. Entende? Então assim, eu concordo com a sabatina, tá? Ela vai ser desconfortante. Eu daria até uma sabatina aqui com os senhores, vocês com a porra do papel. Professor, 4 horas aí no Eno, Entende? Então, tipo assim, para vocês passar primeiro por você. Passei, é constrangedor você tá aqui, mas veja. Só para título de ilustração, se fosse na prova oral, teriam 5 delegados aqui, na minha prova foi assim, porque eram 4 matérias. Era português, direito, criminologia e informática. Tem 5 delegados, tem um presidente. 5 delegados não, desculpe, 5 professores, tá? Não necessariamente delegado. E tem 5 professores lá, tem um presidente, fica no meio, ele não vai arguir nada para você, e cada professor vai arguir uma matéria. Então, atrás fica os candidatos e fica os civis, que podem assistir, tá? Então vocês podem assistir. E aí você, quando vai arguir, você vai ficar mais ou menos nessa posição onde ele está. Os professores vão estar aqui e você vai estar de costas para o público. Você só vai olhar para os professores. E aí, cara, os caras são, pelo menos assim, as bancas que eu presenciei, os professores são tranquilos, assim. Eles até, toma água, pega um papel, quer um papel? E às vezes você vai falar soletrando, alguma coisa. Nem todos, né? Mas assim, de modo geral, o cara pode pegar um papel. E você não vai perder pontos se pegar um papel. O cara sabe que você está nervoso. Tá? Então, o que vai deixá-los menos nervoso é o quê? É o treino. É passar por esse desconforto mesmo. Tá? Pega e começa a exercício de treinamento, fazer isso no celular. Você vai travar, olhando para você mesmo ali, né? Até mesmo no espelho. Você trava. Você está olhando no espelho, puta, o que eu vou falar agora? Travei, caralho, vou voltar. Aí, daqui a pouco você trava 10 vezes, mano. Não sai porra nenhuma. Mas, enfim... Gravem esses requisitos, assunto importante, assunto que vai cair na nossa prova e assunto que cai também nos quesitos de provas orais, tá? E é possível que amanhã depois seja uma prova um pouco mais sofisticada, mas uma prova dissertativa é possível que caia. Né? O que é uma interceptação? Quais são os requisitos para a sua concessão? E aí, você saberia responder? E aí, interceptação dissertativa, você está ali escrevendo. Você não tem que responder na lata. E vocês vão ter que estar já familiarizados para responder essa porra na lata. Tá? É o que eu quero preparar os senhores aqui. Comece a se familiarizar para vocês começarem a responder essa porra na lata. Quando perguntar isso para você na prova dissertativa, você vai estar verbalizando ali, mano. E dá, viu? E dá. Não é assunto de outro mundo, não. É porque se eu soubesse disso, nossa, cara, quando eu comecei a estudar para concurso, eu só estudava com esse método de querer verbalizar aquilo que eu estou aprendendo. É muito importante você jogar. E assim, verbalize de modo que você escute. Não fica... Não, verbalize de modo que você escute o que você está falando. Opa, olha lá, confere. Puta, eu errei alguma coisa. Começa a verbalizar de novo. Além no dia seguinte, por aí vai. Então, requisitos, passamos. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados. Qualificação, nessa altura do campeonato, é possível que nós já tenhamos a qualificação da pessoa ali que vai ser objeto da interceptação, tá? Então, por isso tem que ter. E aí, a Polícia Civil, seja lá quem for o Ministério Público, ele precisa saber quais são os métodos, como que a gente vai interceptar, de que forma, para quê, sei lá, né? Como que isso pode ocorrer na prática, tá? Salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada, ou seja, não tem a qualificação da pessoa completa. Veja, nós da Polícia Civil, nós temos um banco de dados fudido, da hora, legal, interessante da gente buscar a pessoa, a gente consegue qualificar. Agora é possível que a pessoa venha lá do Acre. Nós não temos acesso ao banco de dados do Acre.
Se a pessoa não chegou, fez um CNH aqui, fez um, sei lá, um RG aqui, CPF, alguma coisa do tipo, a gente não tem nada de informação dele, entendeu? A gente não consegue ter acesso. A gente tem alguns sites de fontes abertas, ou até mesmo o IFOSEG, que é um site meio que nacional, e que se a gente tiver o CPF da pessoa, a gente consegue saber algumas informações. Mas a gente sequer vai ter o CPF da pessoa. Fica muito mais difícil. O que a gente poderia fazer? Sei lá, entrar em contato com alguém da Polícia Civil do Acre para ver se ele baixaria um dossiê daquela pessoa, as informações, aí ficaria mais fácil. Mas às vezes a gente não consegue isso. É possível que muitas vezes tenha investigado e a gente não consiga qualificar o cara. Hoje nós temos um sistema também de reconhecimento facial. Se eu estou aqui e tiro uma selfie com vocês aqui, pego todo mundo, o sistema de reconhecimento facial daqui de São Paulo é muito louco, porque ele vai conseguir qualificar todos vocês, velho. E a mesma imagem dá uma bosta. Tá? Ele vai olhar, e aí tem o score lá, tudo certinho, que ele vai identificar se a pessoa passou de 60, é a pessoa. Tanto é que o professor na sala de aula, na cadeia poli, faz isso. Ele pega aqui, chega aí, todo mundo, pum, tira a foto, e joga lá no sistema e mostra aqui a cara de todo mundo. Aí mostra sua foto no LinkedIn, sua foto tipo, em programas, em bagulho, nada a ver. Você fala, que desgraça de foto. Tinha foto, enfim. Mas vamos lá, interceptação da comunicação telefônica poderá ser determinada pelo juiz. Aqui o artigo 3º é no que tange a competência. Quem tem competência para solicitar uma interceptação de comunicação telefônica, não é isso? A interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício ou a requerimento. De ofício. Cara, isso aqui dá treta, velho. Cara, que porra que o juiz tem que saber, mais ou menos, o inquérito policial que está ocorrendo e que ele, de ofício, cara, eu vou solicitar, eu vou conceder uma interceptação, só se for, sei lá, um louco. Né? Então, assim, de um modo geral, você vê que isso aqui é resquício de um poder, de um processo penal, o quê? Quem vai lembrar? Não. Nós temos 2 modelos de processos penais. Acusatório e... O acusatório é o nosso. Quem lembra do outro? Inquisitorial ou inquisitivo. O juiz de ofício aqui é muito questionável, tá? Isso aqui todos os doutrinadores vão questionar essa porra. Porque assim, é medonho, cara. O juiz, ele é presidente da audiência ali. Ele é uma parte. E ele tem que analisar quem? O réu e o autor. Esses réus e autores, eles vão trazer provas para mim. Eu analiso as provas que estão nos autos, senhores. Os autos processuais compõem um processo penal. Então, assim, o juiz, ele é parte, mas ele é uma parte impessoal, digamos assim, imparcial, beleza? Então, o que caralho o juiz quer pedir uma interceptação de comunicação telefônica? Teoricamente, o que a gente defende é o sistema acusatório, e que é o sistema em que nós temos quem? O juiz que julga, a acusação que acusa e o defensor, ou seja, a parte da defesa, não é isso? A gente quer que essas partes elas sejam quem? Independentes, elas sejam independentes, na verdade. Quando há uma confusão, nós chamamos isso de sistema inquisitório, beleza? Houve uma confusão em quem acusa e quem julga. A gente não sabe quem é. Quem que é que acusa e que julga? E aí? Eu posso trocar ideia com um promotor? Vamos trazer isso aqui para o Brasil. Eu sou um juiz. Eu posso conversar com o promotor sem conversar com o advogado? Só que tem gente que quer essa porra normal. Aí eu conversei. Irmão, faz uma prova assim, assado. Caralho. O sistema acusatório foi para casa do caralho. Ficou só aqui, é sistema inquisitório. Eu não posso fazer um conluio, não pode ter conluio, senhores. Elas têm que ser independentes. Teoricamente, o juiz ele está ali para presidir a audiência. Ou seja, você traz suas provas, eu trago as suas. E o juiz vai analisar isso juridicamente. Ah, tá legal. Ah, tá legal. Estou na dúvida. Teoricamente, o que era para acontecer? Na dúvida, o que acontece? Na prática, o que ocorre? Na dúvida, pau no réu. É mais ou menos essa pegada. Foda-se. Eu não estou com dúvida, mas a minha dúvida não é tão razoável assim. Então, assim, cara, quando vocês vêm pro direito, é normal que cada um da gente tenha nossas convicções, seja lá quais forem, mas quando você vem pro direito, vocês têm que ser técnico, velho. E quando vocês vierem pra polícia, vocês também têm que ser técnico. Tomar cuidado com o que vocês vão fazer, tá? Por quê? Porque, mano, pra você sair da polícia, hoje em dia tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil. Então você vai ter que seguir o M1A1.
Faz o que está no papel, faz o que está previsto, velho. Você não tem problema com ninguém, nem com o corregedor. E mesmo você fazendo o que está no papel, eventualmente você vai ir para a corregedoria. Você vai ir, velho. Porque mexe com quem tem poder para você se fuder. O cara vai colocar abuso, vai colocar um monte de coisa em cima de você. Então, assim, entrei, cara, sapatinho, segura a emoção, vai devagar, conhece o ambiente, chega na manha, cuidado com as emoções. Quem chega muito emocionado tende a ser mais frustrado do que quem chega de boa. Ah, não, tô tranquilo, eu quero trampar. Esse vai ter sucesso no civil. Quem chega a milhão, tocando foda-se, não vai ter muito sucesso não, tá? Dependendo do lugar que você cair, você vai ser poldado rapidamente, tá? Mas assim, então voltando aqui o foco, juiz pode conceder de ofício uma interceptação de comunicação telefônica, beleza? E ele pode conceder isso, seja na investigação criminal, seja no processo, numa instrução processual penal. No processo penal, faz até mais sentido ele conceder, ou ele de ofício mesmo solicitar uma interceptação de comunicação telefônica quando ele é o juiz da causa. Faz sentido, beleza? Agora, faz sentido mais ainda, eu acho que ultrapassa os limites do sistema acusatório. Beleza? Isso, opinião do professor. O que vocês têm que saber, o que cai na prova é o quê? Que o juiz ele pode, de ofício, conceder interceptação de comunicação telefônica? Pode. E ele pode também a requerimento. A requerimento de quem? MP e autoridade policial. Beleza? E a autoridade policial, seja federal, seja civil, seja lá quem for. De ofício, o juiz pode pedir a interceptação telefônica? Pode. Essa é a minha indagação aqui, Sim, não. Aqui, eu estou falando aqui no que tange a nossa prova, beleza? No que tange aos nossos quesitos. Isso vai ser muito discutido. Vai ter juiz que não vai fazer isso nunca, vai ter juiz que não vai fazer isso nunca, vai ter juiz que é retardado e vai fazer. Normal. Tá bom? Mas ele poderá ser determinado pelo juiz de ofício. De ofício, enfim, mas aí há requerimento. Há requerimento legal, autoridade policial. Por que autoridade policial? E a autoridade policial, ela tem o quê? Uma limitação. A autoridade policial, ela pode pedir uma interceptação de comunicação telefônica numa fase processual penal? Não. Não, porque a autoridade policial só na investigação criminal. Fechou? Ou seja, só no inquérito policial ali. E o Ministério Público tanto faz ser investigação criminal como instrução processual penal. E leve isso para a vida, senhor. Qualquer outra legislação que você for estudar que é especial, segue esse mesmo patamar de competência. Geralmente vão ser essas duas pessoas. Assistente do Ministério Público pode pedir essa porra aqui? Não. Assistente não. Quem pode pedir é o Ministério Público, tá? O representante do Ministério Público, o promotor de justiça. Quem representa o Ministério Público é o promotor de justiça. Na verdade, eles nem gostam que fale representante. Mas assim, são eles. Beleza? O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que sua realização é necessária à apuração de infração penal com a indicação dos meios a ser empregado. Na verdade, esse artigo 4º, ele é uma... todo pedido que você for fazer judicial, de forma geral, ele precisa de uma justificativa, sim ou não? Ninguém vai pedir assim, me concede aí porque eu quero. Não, você vai pedir porque você vai tentar fundamentar. Olha, fiz isso, eu fiz aquilo. O que está acontecendo no nosso caso que a gente está lá? A gente fez requisição de dados cadastrais, requisição de um monte de coisa. Fez campana, aí na campana o cara pediu para entregar o celular numa rua, esqueci o nome da rua agora. Sei lá, Paulo Facini, número 600. Depois, com a quebra do sigilo, como é que chama? Com a quebra do sigilo telemático, a gente conseguiu chegar que o dono do telefone morava nessa rua. Só que ele morava no 630 e o lugar que ele pedia era no 311. Nisso, é um lugar comercial. E que a porta desse lugar aqui é uma porta de uma comunidade, uma viela. Então, assim, os moleques estavam na rua para tentar pegar o telefone quando os caras viessem comprar. E colocou o telefone. Então, a gente conseguiu identificar duas pessoas que moram nessa rua e que tem um histórico de roubos e furtos de receptação de celulares, só que com a quebra do sigilo telemático, a gente conseguiu identificar duas pessoas que moram nessa rua. E o que a gente vai jogar no rabo dos caras, porque assim, a priori, você está no telefone, esse seu telefone está no pedido que você fez na Shopee,
de fruto de um celular que foi roubado no mesmo dia, então você pediu. Só que, o que é da hora? O cara tá com iPhone, ele tá com iPhone 13 Pro Max. E 1,5, isso aqui é só curiosidade, tá? O iPhone, de modo geral, ele tem 2,5. Ou seja, ele tem duas possibilidades de colocar telefone, de colocar chip telefone. Nesse meio aqui está o número de um laranja. E aqui, depois com a quebra do sistema telemático, o WhatsApp ele me trouxe um IP específico que estava no nome do cara aqui, que eu chamava de Jean. Que ele estava no nome desse cara aqui. O laranja, a gente conseguiu identificar e falou, cara, laranja mora no Ceará, o cara não mora lá. Só que ele se conecta na internet, na rua que eu estou falando. Além de ele conectar nessa rua, esse telefone Pro Max aqui foi acessado pelo 3G, que é, ou pelos dados móveis, que é de propriedade desse cara. Aí, caralho, velho, tava estranho. O e-mail da Apple geralmente começa por 35, sei lá, 600, tal. E esse e-mail também começava com 35, 600, só os últimos 4 mudavam. Porra, muita. Se vocês olharem no seu celular, vocês vão ver que tipo, o e-mail eles são similares até, sei lá, 70%. Depois disso ele vai mudar. E o caralho, mano, esse e-mail tá muito parecido. E aí é a malícia de quem vai fazer a investigação, de quem vai analisar aquelas provas. Mas o e-mail estava muito parecido, o que eu faço? Eu falo com o meu chefe, falo com o doutor, eu quero pedir a nuvem dos 2,5 para saber. E aí quando eu peço a nuvem desses 2,5 aqui, vai vir os e-mails desses 2,5 de quem estava cadastrado. Só que a Apple, ela tem o quê? Cadastro e tem o número de série do aparelho. Quando eu peço os 2,5, o que acontece? Vem no mesmo telefone, o mesmo número de série. Significa o quê? Aí a gente matou a charada. Significa o quê? Que o e-mail laranja estava usando com chip cadastrado de uma pessoa lá no Ceará. O chip era daqui, da TD11. Só cadastrado de uma pessoa que tem um CPF lá do Ceará. E o e-mail 2, eles pertencem ao mesmo número de série. Ou seja, os e-mails aqui, consequentemente, eles vão ser iguais. Tá? E aí bateu. Tipo assim, o e-mail era do Gabriel, do Ian, um monte de gente. Ou seja, o cara que usava o telefone, ele pediu com laranja, o número do telefone de laranja, só que olha que da hora, velho. Não sei vocês se encantam, vocês vão se encantar com isso depois. Porque talvez agora você não entendendo porra nenhuma. Mas assim, mas vocês vão entender. É que com as informações dos e-mails ou algum número de telefone, você consegue saber onde o cara conectou a internet. Você consegue saber o tipo de aparelho que o cara está usando. Você consegue identificar, inclusive, que vamos supor essa investigação aqui, um e-mail específico foi logado por... Aí aqui, esse e-mail aqui, era o e-mail IPv6. Esse e-mail IPv6, o que acontece? Ele tem os dados cadastrais. Aí quando dá os dados cadastrais aqui, é uma conta de dados móveis. E esses dados móveis eram do Ian. Então, caralho, o cara vai usar o mesmo telefone, só que um ele usa para fazer merda e o outro ele usa para o seu dia a dia. A mesma coisa acontece com o Facebook, o Instagram. O cara desloga na conta dele e loga na conta fraudulenta. E essas informações, elas são acessíveis para a gente. É só você pedir a quebra de sigilo telemático, conforme o parágrafo único do artigo 1º aqui da nossa aula. Entendeu? Então, assim, lógico, isso não vem fácil. A Apple manda essa porra aqui, é uma merda. Uma hora ou outra eu trago isso para os senhores para vocês analisar, para vocês olharem. Não vem fácil, mas hoje a gente tem muitos instrumentos que deixam o nosso trabalho um pouco mais interessante, tá? Então, assim, a gente conseguiu pegar esse cara, não conseguiu não, que a gente estava pedindo um mandado de busca para cá desse cara, e assim, o seu telefone, esse número de telefone do cara, ele cadastrou uns 10,5, e 2 eram de aparelhos roubados, porque assim, infelizmente, não tem-se o hábito de que, não se tem o hábito de, quando você perde um aparelho de telefone, ninguém coloca a porra do e-mail lá. Vocês colocam? Você perdeu o celular. Primeiro que se o seu celular foi furtado, sequer você vai fazer, às vezes, boletim de ocorrência. Muito pouco provável você fazer um boletim de ocorrência. Não sei se vai segura alguma coisa tipo. Mas, de modo geral, você nem coloca. E quando você faz o BO, você coloca o número, aparelho e tal. Então, é muito interessante, senhor, a partir de hoje, assim, vocês recomendarem, coloca a porra do e-mail.
Porque eu consegui pegar em meio que esclarecer, digamos assim, um caso em que, assim, esse moleque do cara aí que a gente tá investigando, ele roubou um cara lá no dia 1º, dia 31, aliás, de janeiro. Lá em Santo André, roubo a mão armado. O cara tava com arma, segundo a menina no boletim de ocorrência. E no dia 1º, dia 31, no dia 1º, ele conectou aqui no bairro do Limão. E nós temos as Herbes, que é a estação rádio base. O que isso significa dizer? Quando eu ligo para alguém, eles pegam as comunicações dessas estações, dessas Herbes, e eu consigo identificar. E quando ele insere a porra do chip também, ele manda a informação da Herb. Então, assim, roubaram lá em Santo André e conectaram aqui, só foi 2 minutos o chip. 2 minutos. É o tempo para ficar registrado. E é o tempo para se lascar, porque eu coloquei um boletim de ocorrência nesse relatório sobre esse caso, entendeu? Cássio, ele roubou? Não sei, eu não sei dizer. Mas que ele receptou, ele receptou. E é isso que vai entrar nele, entendeu? Então, isso aqui serve para a gente justificar essa volta toda, justamente para justificar o quê? De que a gente vai narrar, senhores. Veja, quem quer ser investigador aqui, a gente costuma falar que a melhor carreira que tem na Polícia Civil são os investigadores. E pior que é mesmo. Os mais vagabundos também, diga-se de passagem. Mas assim, tudo que a gente vai pedir, solicitar, a gente precisa narrar. Então é por isso que a gente vai pedir quebra de dados cadastrais, a gente vai pedir identificação, sei lá, de qualquer coisa. De câmeras, requisição de câmeras também, a gente pode pedir câmeras, pode pedir muitas coisas. O que você puder pedir, o que você somente puder imaginar, você pode pedir. Houve um assalto em tal lugar. Tem câmera? Você pode ir lá e requisitar. Não é faculdade, viu? Não é faculdade do condomínio ali, conceder ou não. Eu trabalhei na DDM aqui de Guarulhos, e uma vez eu fui pedir uma interceptar uma câmera de acesso, e o síndico falou que não ia dar. Eu falei, irmão, ninguém está te pedindo aqui. A gente está requisitando. Sabe o que é requisição? Não vou dar. Você vai dar, senão você vai poder gastar, você vai ser preso. Por desobediência, você que sabe. Aí ligaram para o advogado do condomínio, e aí o advogado, a gente estava com ofício, tá? Você tem que ter o ofício, aí quem é a autoridade? O ofício é da autoridade policial, tá? Então, assim, você tem que ter o ofício. Mas assim, mas é porque... E a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá, o que tem ela? Porque nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem proteção da imagem, tudo que a gente puder imaginar. E assim, beleza. Só que no artigo 4º da lei, eu esqueci o nome da lei agora, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que ela versa no artigo 4º? Sobre as exceções. Se for o caso de investigação policial, sei lá, o cara falou ainda pra gente assim, não, só quem tem esse poder é o Poder Judiciário, vocês não podem. Pô, aí tá tirando, né? Falando, é só Poder Judiciário, só Poder Determinação. Tem a ordem do juiz? Eu falei, não, tem a ordem da delegada lá da DDM. Não, aqui é só a ordem do juiz. Eu falei, irmão, então a gente vai se fuder aqui, porque você vai ter que conceder, eu só vou sair daqui com essa porra. E aí ele, não, mas eu só vou sair daqui com essa porra, não tô te pedindo um favor. Tá? Então tem muito condomínio que é foda, sobretudo de luxo, porra, é foda, os caras vão querer embaçar. Mas aí, de antemão, já saiba que eles vão sempre julgar o quê? Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos a exceção, salvo o melhor juízo, é o artigo 4º, depois vocês conferem lá, que vai ter as exceções de que, em caso de investigação policial, é possível requisitar as imagens, tá? Não tem problema não. Beleza? Excepcionalmente, parágrafo 1º, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Isso aqui é interessante. Desde que... O que é desde que? É uma conjunção adverbial o quê? Concessiva? Concessão. Ou seja, desde que a sua realização... Desde que... Desde que estejam presentes os pressupostos que autorizam a interceptação. Artigo 2º aqui, tá? Os pressupostos são caso em que a concessão será condicionada à sua redução a termo. Então deve ser escrita, você pode chegar lá e pedir, uma autoridade policial, né? Ou o Ministério Público pode chegar lá e falar, Excelência, eu preciso de uma interceptação de comunicação, dependendo do caso, tá? Às vezes o caso é grave, é um sequestro, tal, alguma coisa do tipo, a pessoa está em ligação. Então você pode pedir verbalmente, beleza? É muito importante. Isso é cara de quê, senhores? Vocês são concurseiros. Cara de questão de prova. Porque é provável que eles vão falar, a interceptação de comunicação telefônica não pode ser concedida verbalmente.
Tá? Isso é cara de questão de prova, inclusive eu trouxe uma questão aqui, de uma prova de juiz, caiu isso aqui, recente, 2025, acho, 24, não lembro. O juiz no prazo de quantas horas aqui? É importante ou não? Decidirá sobre o pedido. Veja, aqui vocês começam a identificar o quê? Que é uma medida excepcional. O juiz, esse prazo é perentório. Ou seja, não é cabível a prorrogação. Só que o juiz, não sei se já chegaram a esse ponto, mas assim, o juiz, os prazos dele são próprios ou impróprios? Eu nem sei se é isso. Alguém sabe aqui se os prazos dele são próprios ou impróprios? Prazo próprio é aquele prazo em que vai haver uma responsabilização. Ou seja, se não cumprir dentro daquele prazo, você vai perder um direito potestativo, por assim dizer. Tá? E o prazo impróprio não vai gerar porra nenhuma. E quem você acha que numa instrução processual, quem tem prazo impróprio e quem tem prazo próprio? O juiz tem o impróprio e as partes têm os próprios, obviamente. Vá você não contestar aí, sei lá, sua apelação lá no processo civil em 15 dias. Qual que é o prazo da apelação aqui no processo penal? Quem sabe? Não, prazo de apresentar. De interposição e tem o prazo das razões. Quem sabe? Oi? Não, 15 dias? Não. No processo penal. No processo penal é menos. Acho que é 2 dias para interpor e 5 ou 8 para razoar, não é isso? São diferentes. Mas aqui, confere depois, tá? O juiz, prazo máximo de 24 horas. Isso aqui vai cair bastante na sua prova, cai bastante. E também é quesito de prova oral. Beleza? E assim, senhores, não fica muito medroso com prova oral, porque quando vocês começarem a ver os quesitos, tem quesitos que eles são bem elaborados, exigem um puta conhecimento do examinado, e tem quesitos que é isso aqui. Ó. Se eu chego para o macho que falou, candidato, qual que é o prazo que o juiz deve conceder uma interceptação de comunicação telefônica? Você falaria o quê? Poucas ideias. Na lata. O examinador perguntou para mim, candidato, qual que é, quem, de acordo com a lei, com o nosso estatuto lá, com a lei orgânica da Polícia Civil, tem poder para demitir um delegado? Só o governador. Excelência, de acordo com a lei orgânica, só o governador. É poucas ideias, não precisa enfeitar mais que isso. As perguntas são muito diretas de escrivão e de investigadores, tá? Tem pergunta que dá para você falar, só que aí fale se tiver confiança. Se não tiver, seja direto. E eu sempre falo assim, os examinadores, eles... Não é que eu sou nível. E ele vai muitas vezes falar assim, se ele quiser saber de mais coisas, ele que pergunte. Ele pergunta para você, o que é uma lei excepcional? Pergunta para você para excelência. Uma lei excepcional é uma lei que... de acordo com o artigo 3º do Código Penal, e que a lei tem sua vigência a partir de a partir de um dado externo, não, de uma ocorrência, diferentemente da temporária. E você pode dizer isso, né? Porque o artigo 3º do Código Penal vai falar sobre a lei excepcional e vai falar sobre a lei temporária. É circunstância. Então é de acordo com a circunstância. Então, sei lá, houve a pandemia. Então, na pandemia, houve-se, digamos assim, uma lei excepcional sobre o direito penal. Uma lei que criou tipos penais específicos. Tá? Aí, beleza. Essa lei excepcional, enquanto tiver a vigência, a circunstância pandemia, essa lei vai estar vigendo. Porém, a partir do momento que essa lei, que deu-se fim à pandemia, o que acontece com essa lei? Ela é revogada, automaticamente. Beleza? Só que ela tem o que mais? Um efeito... ultrativos, tá? Lembre-se do efeito ultrativo, aquele efeito que mesmo após a ocorrência, porque o que ocorre quando há uma legislação, quando ela abolice os crimes, por exemplo? O que acontece? Essa porra não vai ser mais julgada. Né? Agora, diferentemente da lei temporária da lei excepcional, a partir do momento em que há uma lei excepcional ou uma lei temporária, a lei da Copa do Mundo, por exemplo, vamos supor que tem uma lei X do dia, a lei temporária, ela tem o seu período de vigência determinado na própria legislação. Depois que acabou, teoricamente, o que era para ocorrer? Não tem mais julgamento de nada.
Só que a ideia desse efeito ultrativo é para falar que mesmo a lei já perdendo a sua vigência, ela mantém os seus efeitos, como se a lei estivesse vigente, tá bom? Beleza? Isso é assunto de direito penal, parte básica. Então, prazo máximo 24 horas para decidir. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade. Senhores, todas as decisões do Poder Judiciário, isso aqui não precisa nem estar aqui, mas assim, todas as decisões do Poder Judiciário, elas devem ser fundamentadas sobre pena de nulidade, tá? Sob pena de não existir. Isso é uma ordem da Constituição Federal, não é a ordem que está aqui. Mas tem aqui, é interessante. Indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias. Nem vou dizer... Aqui, senhores, analisando os... Já vou liberá-los para o recreio, tá? Só um minuto. Analisando os quesitos, cara, na boa, uns 60% dos quesitos, na boa, de novo, é sobre o prazo, beleza? Renovável por igual período, uma vez comprovada a indispensabilidade de meios de prova. O que significa dizer? A prorrogação é só uma vez? Ad eterno. Enquanto tiver presente os requisitos da interceptação, ela vai valer, tá bom? Senhores, depois a gente volta. Nesses crimes que tem aquela situação que tem que ter violência da ameaça para poder incitar? A interceptação? Não. Não, a interceptação ela só exige, o artigo 2º lá, ela só exige que o crime seja penado com reclusão. Não. Assim, enfim, não necessariamente precisaria ser acima de 4 anos, né? A pena mínima. Não, tem que ser reclusão. Lógico, geralmente às vezes vai ser acima de 4 anos. Né? Agora a gente tem que fazer uma varredura no Código Penal, às vezes, para ver qual é que é. O que acontece? 121, artigo 121, de 6 a 12 anos. Só que no começo está lá, pena de reclusão. Então, se tiver pena de detenção, entendeu? Tá? Então, assim, tá, senhores? Só pode ser a dúvida de outros. Todos os crimes que você estiver estudando, nós temos o tipo penal primário e nós temos o tipo penal secundário. 121, homicídio, matar alguém. Tipo penal primário é o homicídio, não é? O secundário é a pena. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Aí é o tipo penal secundário. Ou seja, reclusão, é possível ser objeto de interceptação de comunicação telefônica, beleza? O que não vale é ser detenção.